Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 186. A sua vida e a evolução da espécie. Quero começar com um trecho muito bonito, significativo de um poema que diz: não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Isso é muito importante entender. Se a gente sequer tenta, a gente já perdeu. Então, o enfrentamento honesto das grandes dores, das grandes dificuldades, é indispensável para as verdadeiras vitórias. Vamos ver agora uma questão que está muito ligada à que a gente leu no programa anterior, é a 350, Livro dos Espíritos, segunda parte. Ainda estamos falando da nossa união com o corpo físico. É um tema que eu sugiro que você considere de forma muito atenta, porque encarnaremos ainda dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Espera-se que a coisa se torne um pouco menos dolorosa, mas é um processo que a gente tem pela frente aí de milhares de anos. Então, é bom entender. Não é um assunto para especialista do mundo espiritual, não. É um assunto nosso. Ok. Vamos lá. Sempre a gente destaca essa coisa interessante do Livro dos Espíritos, desse passeio, desse diálogo interdisciplinar. Embora na época ninguém soubesse o que era isso. Quer dizer, várias áreas do conhecimento estão ali tocadas, às vezes, numa mesma frase, como a gente demonstrou no programa anterior. Vamos para 350. Kardec pergunta: o espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há mais, como voltar para trás? No programa anterior, Kardec questionou, os espíritos falaram que às vezes dá para fugir. O espírito foge, mas quando ele chega num momento que ele não consegue mais desfazer a ligação fluídica, Kardec pergunta: o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Os espíritos trouxeram uma questão: olha, até determinado momento da gravidez, o espírito consegue literalmente fugir do corpo. Ok, Kardec entendeu isso, beleza. A pergunta agora é outra. Quando chega num momento em que não dá mais para fugir, o espírito se arrepende? Ou depois que passa esse momento não tem mais arrependimento? Depois que nasce, não tem mais arrependimento? O espírito nasceu, já tem uma ligação muito intensa, ele não dá mais simplesmente para sair correndo. Ele lamenta ou ele diz: não, ainda bem que eu não desisti? Observe que Kardec está sempre preocupado, como é que nós estamos internamente dentro desse processo? Quais são as possibilidades emocionais dentro dessa experiência? Porque encarnar nada mais é do que uma experiência. Experiência. Como é que a gente está intimamente? Daí, não por acaso, Kardec chama a primeira revista espírita do mundo, fundada por ele, editada por ele, escrita por ele, revisada por ele e pela equipe espiritual, de revista de estudos psicológicos. Então ele está preocupado aí com o mundo íntimo, o mundo dos sentimentos. Não poderia ser diferente, Óbvio que não. Então, com a formação que Kardec tem, pelo amor que ele tinha pela literatura, pela envergadura espiritual dele, não dava para ser uma pessoa fria e indiferente ao sentimento humano. Então, Kardec está preocupado com isso. Ok, o espírito reencarna, a criança nasceu, e aí ele lamenta? Ele ainda lamenta? Ele tenta fugir ainda? Resposta. Olha que resposta. Queres perguntar se, como homem, ele se lamenta da vida que tem? Se desejaria ser que fosse de outra maneira? Sim. Como quem diz, vocês encarnados estão sempre querendo que seja diferente. Aí os espíritos continuam. Se ele lamenta a escolha que fez, não. Porque ele não sabe que escolheu. Ele não está falando para espíritas, não está falando para pessoas que têm uma consciência espiritual, está falando da humanidade em geral. O espírito não lamenta. Como nós espíritas lamentamos normalmente. Meu Deus, por que eu escolhi isso? Porque isso já pressupõe uma consciência.
A maioria dos homens não lembra de nada, não sabe, não acredita, até se assusta se você falar que ele planejou a vida dele. Nós estamos no mundo inferior, né? Bom lembrar disso. Aí continuam os espíritos. Ele não sabe que escolheu, né? O espírito, uma vez encarnado, não pode lastimar uma escolha que não tem consciência. Porém, ele pode achar a carga muito pesada, né? Ele lamenta a situação que ele está, mas a maioria não tem consciência que foi uma escolha. Então, poxa, aqui tá ruim, eu não estou aguentando, tá péssimo. Mas a maioria não tem, não, mas isso aqui eu planejei, eu lembro que eu estava lá, que eu fiz uma regressão e tal. Não, ele não sabe disso. Pode considerá-la acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Olha que coisa interessante. Por que os espíritos estão falando de suicídio aqui? Porque o suicídio é também a fuga do corpo. Um foge antes de completar a encarnação, que foi o caso anterior. Agora, esse outro, né, nesse caso, foge, uma vez que ele não pode simplesmente largar o corpo, ele tenta destruir, ele destrói o corpo na ilusão de se libertar. Isso traz, né, mais uma vez, esse tema. O enfrentamento das provas do mundo. O que está sendo tratado aqui são duas fugas, uma antes do reencarne se completar e uma depois que se completou, que é o suicídio. Sempre errado, né? Não é o melhor caminho, de forma nenhuma. Então, esse tipo de atitude, ele atrasa o nosso processo evolutivo. É possível, né? É até bem provável que eu já tenha cometido algumas vezes suicídio, pelo menos pelas minhas memórias, né? E isso aparece. Então não é uma condenação de ninguém, mas é profundamente lamentável, né? Assim, a situação, a minha situação, a situação de quem comete suicídio é terrível, meu amigo. Se você quer saber o que é sofrimento, não cometa suicídio. Vá para uma reunião de socorro a suicidas, você verá o que de fato é sofrimento. Qual é a moral dessa história? Qual é a necessidade que nós temos de entender isso? A experiência na carne, ela tem um projeto. Só que me desculpem, espíritas que leram 2 obras. É um projeto muito além da nossa capacidade de apreensão. Eu vou dar só algumas pistas. Meu amigo e minha amiga, quando você reencarnou, você não ficou 9 meses sambando, dançando, impaciente numa sala de espera, esperando nascer, não. Isso tem pesquisa sobre isso, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas assim, o Herculano Pires fala disso, filosoficamente, as pesquisas não foram feitas por ele. São 2 palavras esquisitas, mas são belas, ontogênese e filogênese. A frase bonita é a seguinte: a ontogênese repete a filogênese. Isso é extraordinário. O que quer dizer isso? Quando você reencarnou, quando eu reencarnei, nós repetimos o processo de evolução da nossa espécie. O processo de evolução da espécie chama-se filogênese. O nosso processo individual chama ontogênese, do ser. O que eu quero dizer é que quando você reencarnou, você em 9 meses, você repetiu mais de 1,5 bilhão de anos de evolução. Então assim, gente, só o processo em si já mostra que não é nada superficial, não é uma coisa tola, não é uma coisa boba. Nós estamos falando de 1,5 bilhão de anos. Então nós revivemos isso. Nós repetimos de forma aceleradíssima em 9 meses 1,5 bilhão de anos. A gente recapitulou, a gente reorganizou esses processos, a gente reorganizou esses automatismos.
Por isso que os espíritos, eu acho que a coisa mais angustiante do mundo deve ser você ser um espírito evoluído trabalhando no mundo como a Terra. Porque ele olha tudo isso e diz assim, como é que eu explico? Né? Assim, aí ele diz, a reencarnação é uma coisa santa, a reencarnação é um processo terapêutico fantástico e tal. Aí a gente, muito grosseiramente, diz, isso é uma pregação besta. Mas pode um amigo espiritual evoluído chegar para a gente e ensinar isso como? Como é que ele pode criar uma tela mental? Como é que ele pode abrir espaço no nosso coração e dizer assim, olha, uma gestação de 9 meses, meu filho, a gente vê aqui em velocidade imensa. Porque eles assistem, que tá, né? A gente sabe, eles veem. A gente vê aqui, de uma forma acelerada que não dá para vocês entenderem como, um processo que em sua velocidade normal é 1,5 bilhão, não é milhão, bilhão de anos. Estão falando de coisas básicas. Não estou trazendo nada complexo, diria um amigo espiritual. Isso aqui é o ABC. Então você veja o tanto de coisa que isso envolve. Né? Não é como a expressão popular aqui do Nordeste, né? Não é como Deus criou batata. A gente usa essa expressão para dizer assim, não é um negócio largado de qualquer jeito, atirado. É um processo de 1 bilhão e meio. Então, assim, é uma recapitulação profunda. Já existem estudos de regressão de memória que mostram coisas muito específicas, né? Assim, o espírito, quando está saindo do útero, atravessando o canal vaginal até chegar na luz, ele revive todas as vidas passadas dele, gente. Assim, é uma coisa muito bonita, né? Muito delicado. Porque 1 bilhão e meio não 9 meses, mas nesse momento de saída, até chegar aos encarnados, ele revive todas as encarnações dele. E aí vão ter estudos que vão entrar no detalhe que modelos de encarnação se sobressaem nesse processo que vai marcar a existência do sujeito na Terra. O sujeito sou eu e você, né? Não estamos falando de ninguém de Júpiter. Então é um processo muito bonito, muito sutil, muito profundo, muito delicado e extremamente importante. Extremamente importante. Quando a gente tiver uma dimensão do que é um reencarne, você pode ter certeza, um dos templos mais respeitados da Terra vai ser uma sala de parto. Uma das coisas mais sagradas na sociedade vai ser uma mulher grávida. Porque assim, entenda, a gente, na infância a gente absorve muita coisa. Na barriga da mãe é 1000 vezes mais. Né? É 1000 vezes. Porque assim, a gente está aberto. Então você imagina o que é a beleza de nós chegarmos no mundo de regeneração que não está longe e termos essa consciência prática nos hospitais, né? O curso pré-natal, não só ensinar a parte mais grosseira, fundamental e indispensável da higiene, das posturas e tal, mas a parte espiritual. Entender que fase está, né? Uma criança com 3 semanas, que fase está no processo evolutivo? Com 1 mês, com 6 meses? Como interagir com um ser nessa fase para potencializar a evolução dele? Como fazer um parto adequado? Gente, isso é algo tão grandioso que um espírito como Eurípides se dava um trabalho que ninguém pode calcular o que significa isso, de sair do corpo, se materializar e fazer parto. Eu sempre me pergunto, com licença das expressões de espírito grosseiro, que diabo é que Eurípides faz tanto parto? O que é que tem? Porque assim, gente, quando o espírito como Eurípides faz alguma coisa, você tem que desconfiar. Por que ele está fazendo isso e não está fazendo as outras 30 mil coisas que ele é capaz de fazer? Né? E tem muita coisa aí, tem muita coisa nesse processo. A forma como o espírito é trazido para o mundo físico. Né? Como diria o povo do interior, há muita sabedoria aí que a gente não desconfia, né? Tem muita ciência. Né? Muita ciência. Muito saber aí que a gente nem sabe o que é. Então, assim, esse processo do reencarne, ele é de uma delicadeza, de uma grandeza
E nós passamos por ele. E isso é bonito porque isso deve nos valorizar, deve aumentar a nossa autoestima. Nós passamos por isso mais uma vez, nós enfrentamos isso. E como é terra, a gente enfrentou isso com muitos desconfortos. Então, são escolhas importantes que a gente precisa valorizar. O corpo, a manutenção dele, a utilização dele, a saúde. E começar a se sensibilizar. Se a gente ainda não entende, eu não entendo a grandeza desse processo. Né? Não cabe na minha cabeça entender um negócio de 1,5 bilhão de anos, todas as fases, não cabe. Mas já dá para a gente entender que é algo um pouco grandioso. E acima de tudo dá para sentir a grandeza que é esse processo que nós vivemos e viveremos. E se a gente agir com sabedoria, a gente vai extrair muito mais coisa dele. Para o nosso bem, para o bem-estar de que a gente ama da nossa sociedade. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações, nesse momento tão bonito que vocês se abrem para a luz do mais alto. Respirem com muita tranquilidade. Acalmem seus corações. Tenham uma certeza. O Cristo toca o seu coração neste instante. Sentindo o amor do Mestre, se permita olhar para o próprio corpo. Que grandeza maravilhosa! Que instrumento divino! Foi concedida a você, meu irmão e minha irmã. Que coisa extraordinária! Apenas aquele que ama e confia muito em você poderia conceder algo tão maravilhoso. Se algumas vezes os filhos de Deus, os irmãos do Cristo erram, isso nunca é motivo para deixarem de serem amados. Todos erramos muito. Todos cometemos aborto, muitos e muitos cometeram suicídio direto, todos já cometemos algum tipo de suicídio ou de abandono de compromissos graves. Ainda assim, a misericórdia do Cristo desce sobre todos nós. Nunca deixem de se sentir amados, meus filhos. Nunca deixem a ideia louca entrar em vocês de que o Cristo não vos ama. O Cristo continua amando mesmo aqueles que estavam enfiando um prego em seu corpo, um ferro. O Cristo continua amando mesmo aquele que olhava com desprezo, zombando dele. O Cristo continua amando a você, independente do erro que você tenha cometido. E não diga que não vai mais errar. O Cristo não precisa ouvir isso para continuar lhe amando. Não prometa a perfeição. O Cristo continua te amando, sem você prometer nada. Não jure isso ou aquilo, não para conquistar o amor do Mestre, porque o amor do Mestre não sofre oscilação. Ele continua te amando. Mas se você quiser errar menos para ter mais paz,
Se você quiser errar menos, o Cristo ficará muito feliz. Porque você errando menos, Ele sabe que você estará mais próximo dele. E Ele poderá estar mais próximo de você. Filhos e filhas, esse tema é delicadíssimo, porque todos nós já destruímos os maravilhosos mecanismos da vida. Todos nós, filhos. Eu muitos erros cometi num passado triste, distante com o mau uso de saber médico. Não me condeno mais, porque minhas mãos se tornaram as mãos do Cristo onde elas estão. Mesmo errando, eu digo, as minhas mãos são do Cristo. Se vocês querem prometer alguma coisa, prometam a comprometer-se em passo a passo, tornarem as suas mãos as mãos do Cristo. É um dia, quando elas forem crucificadas, vocês sentirão uma paz e uma glória tão profunda, que todo o sangue derramado por elas em nome do mal se converterá em luz. Que o Cristo abençoe a todos vocês. Somos irmãos em comunidade. Somos irmãos do erro infeliz. Somos irmãos por amor do Cristo. Seremos irmãos no reino de luz. Essa é a vontade do nosso Mestre, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.